Fala aí, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Antes de começar, eu peço que você já deixe seu like, se inscreva, compartilha a mendigagem que vocês já conhecem, beleza? Bom, rapaziada, nesse vídeo a gente vai entrar um pouquinho na balística. Vamos falar dos joules. O que é esse joules que a gente tanto escuta falar? Que essa munição tem tantos joules, aquela munição tem tantos joules, que essa é mais forte. O que é isso? Do que se trata isso? Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo. Vamos descobrir do que se trata, vamos descobrir como é feita essa contagem, como é descoberta essa energia, e vamos falar sobre a diferença que isso faz no seu disparo. Qual que é a diferença efetiva que a quantidade de joules vai fazer no seu disparo. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, rapaziada, antes de começar, eu preciso deixar claro algumas coisas, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas fica até o final porque vai ser muito legal, beleza? Vamos lá, algumas coisas vão interferir nos joules de uma arma, tá? Então não é uma ciência muito exata, embora seja matemática e seja exata, não é uma ciência muito exata porque tem muitas variantes. Então o que vai servir para minha arma pode não servir para a tua, tá? A diferença vai ser muito grande? Não, a minha gerou 610, a sua vai gerar 630, ou vai gerar 580, tá? Então a diferença vai ser pouquinha, mas pode dar diferença de uma arma para outra, por conta do tamanho do cano, tá? Sim, o tamanho do cano interfere na energia do teu disparo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico aqui, tá? O 357 Magnum, eu tô com a minha colinha aqui, com a minha tabelinha, porque é muito número para lembrar, beleza? Eu fiz uma tabelinha aqui. O 357 Magnum, a CBC diz que ele vai gerar 720 joules na boca do cano. Mas isso, ela diz, em um cano de 4 polegadas. O meu revólver, por exemplo, ele possui 6,5 polegadas de cano. Em 6,5 polegadas de cano, essa mesma munição vai gerar em torno de 900 joules na boca do cano. Por quê? Quanto maior o cano, melhor a queima desse propelente dentro do cano, melhor a efetividade do teu disparo, tá bom? Desde que o cano não seja longo o suficiente para que o propelente queime por completo antes do projétil ser expelido pela boca do cano, tá? Isso é meio que lógica, né? Mas o tamanho do cano vai interferir. No caso das pistolas, interfere muito pouco, porque as pistolas é meio que padronizado. Então você vai fazer essa conta num cano de 4 polegadas e para um cano de 4.3, que é o caso da minha, ou num cano de 3.8, que é o caso da PT58 HC Plus, se eu não me engano é isso. Vai dar diferença? Vai dar diferença, mas a diferença é muito pequenininha, entendeu? Essa aqui gerou 610, a tua vai gerar 630, o outro vai gerar 580, a diferença vai ser muito pouca, beleza? Mas eu preciso deixar isso claro, pra não vir ninguém aqui nos comentários falar não, porque na minha arma é diferente, porque você falou errado. Não, tá? O tamanho do cano vai interferir. Então vamos lá, pessoal, o que é o joule? O joule é uma unidade de medida para aferir a energia do teu disparo, tá? Então, literalmente ela mede a potência do tiro da tua arma, tá bom? Como ele está medindo a potência do disparo, claro, né? A energia em joule tem que ser de disparo, ela se refere especificamente ao projétil, tá bom? Não à munição. A munição gera não sei quantos joules, sim. O projétil vai ser expelido com não sei quantos joules, beleza? Então, os joules eles se referem ao projétil, ou a bala, beleza? Bom, o que é? Como é que a gente faz essa conta? EC, que é a energia cinética, né, o joule, é igual a M vezes V ao quadrado dividido por 2000. Calma, não sai do vídeo, calma, vai ficar fácil. Eu prometo, eu juro, vai ficar fácil, tá? Então, a energia cinética é igual a M, que é a massa do projétil, vezes a velocidade do projétil ao quadrado dividido por 2000. E assim você tem a energia em joule da tua arma, tá bom? Então vamos lá, só para dar um exemplo bem claro aqui, vamos pegar o ponto .38 SPL. A gente tem o ponto .38 SPL com projétil de 158 grains. Só que para você fazer a medida em joules tem que estar em gramas e não em grains, tá? 158 grains é aproximadamente 10,23 gramas, beleza? Então, na munição mais fraquinha ali da CBC, a gente vai ter uma munição, vou fazer a conta aqui na calculadora, uma munição com 10,23 gramas a uma velocidade de 230 metros por segundo na boca do cano, tá? Então, é 230 ao quadrado, então é 230 vezes 230, dá igual a 52.900 vezes 10,23, que é o peso do projétil.
vezes 10,23. Lembra que eu falei que a velocidade ao quadrado vezes a massa do projétil? Vezes 10,23 dividido por 2.000. Tá? E a gente vai ter 270,58 joules. Quanto a CBC diz que tem? 270. Tá aqui, ó. Tá vendo? Certinho. Então, tem 270 joules nessa munição mais fraca. Beleza, pessoal? Então é assim que é medido, tá? Você pega a velocidade do projétil, a velocidade que ele vai sair. Se você tiver aquele... Como é que é o nome daquele negócio, meu Deus? Eu não lembro o nome daquele equipamento, mas é um negocinho triangular assim que você atira no meio e ele mede a velocidade do projétil, tá? É um equipamento, você deve saber do que eu tô falando. Um equipamento, você dá um tiro e ele mede a velocidade. Você vai medir a velocidade do projétil que tá ali no cano da tua arma, certo? Você efetua um disparo naquele aparelho, ele vai te dar a velocidade do projétil. Com a velocidade do projétil, né, você vai fazer a velocidade que ele te deu lá, vai 200 metros por segundo, vai fazer 200 vezes 200, porque a velocidade é ao quadrado. Então 200 vezes 200, vai pegar esse resultado, vai multiplicar pelo peso do projétil em gramas, tá? Então se o projétil for de 158 grains, você vai ter 10,23 gramas. Então você vai fazer lá a velocidade vezes a própria velocidade, vezes o peso do projétil, dividido por 2.000. E você vai ter exatamente a energia em joule que a tua arma está gerando na boca do cano. Pausa pro café. Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu isso, como é medido, né, a energia em joule, vamos um pouquinho para a diferença dos calibres. Por exemplo, no ponto .38 SPL, a gente vai ter no ponto .38 SPL munições que chegam até 380 joules. Então parte de 270 joules, que é aquela conta que a gente fez aqui agora, podendo chegar até 380 joules. Por que ela chega até 380 joules? Claro que tem a quantidade de pólvora, que é maior, certo? Então você tem uma maior quantidade de pólvora. E na munição que você tem 270 joules, você possui um projétil de 158 grains. Na munição que você atinge 380 joules, você tem um projétil de 125 grains. Então você reduziu o peso do projétil. Se você reduz o peso do projétil, você aumenta a velocidade que ele é expelido pela boca do cano da arma. Certo? Na física é assim que funciona, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se você reduz desse lado, você aumenta desse daqui. Se você aumenta desse lado, você reduz desse lado aqui. Não tem, tudo é uma transformação. Por isso que o ideal é você achar um equilíbrio entre isso, certo? Porque para você ganhar de um lado, você tem que reduzir do outro, certo? Não é interessante você ter um projétil extremamente leve numa arma, porque esse projétil não vai ter eficiência balística. Então você precisa ter um equilíbrio ali. Não dá pra você falar, pô, então eu quero jogar 1000 joules na boca do cano da minha arma, vou colocar um projétil de 50 grains. Cara, você vai conseguir os 1000 joules? Vai. O projétil vai sair da tua arma a 900 metros por segundo. Mas você não vai ter poder de penetração, você não vai ter poder de lesão eficiente, porque você tem um projétil que é extremamente leve. Tá? Então você precisa achar um equilíbrio aí. Então seguindo aqui, ó, no de 270 joules, a gente tem 158 grains no peso do projétil e uma velocidade de 230, né, metros por segundo. Na munição que gera 380 joules na boca do cano, a gente vai ter um projétil de 125 grains, que dá 8,09 gramas, contra o outro que é de 10,23, né? Então a gente tem uma redução de mais de 2 gramas aí, 8,9 gramas, chegando na boca do cano a 307 metros por segundo contra o outro que gera 230 metros por segundo apenas, certo? Por isso que você tem esse aumento de joules que é bem expressivo, né? Mais de 100 joules, né, na boca do cano. Porque você aumenta muito a velocidade sem reduzir muito a massa, certo? Como você vai multiplicar um pelo outro, você consegue reduzir só um pouquinho a massa, aumentando muito a velocidade. Isso te dá uma variação de joule muito grande, né? Então você consegue encontrar um equilíbrio ali para que você consiga ter uma melhor eficiência no disparo, fora a quantidade de pólvora, claro, né? Já no 357 Magnum, que para quem não sabe, tá, 357 Magnum também é ponto .38, tá bom, pessoal? Ponto .38 tá em imperial, que é polegada, então é 0,38 polegadas, que é 9 milímetros, sim. E o .357 Magnum também é 9 milímetros, tá? Então tanto o 38 quanto o 357 são 9 milímetros também.
O que difere o 38 do 357 é a altura do estojo. O 357 é um pouquinho mais compridinho. Tanto é que se você pegar uma munição de 38 e colocar num 357 Magnum, vai disparar normalmente. Agora, se você pegar uma munição de 357 e enfiar num 38, o tambor nem fecha porque a munição é maior, beleza? Então essa é a única diferença. No 357 a gente vai ter um projétil de 158 grains, tá? Com uma velocidade de 376 metros por segundo. Isso é bem acima do 38. Por quê? Por conta da quantidade de propelente, tá? Você tem uma quantidade de propelente muito maior, você vai ter uma velocidade muito maior também. Isso vai te dar 720 joules na boca do cano. Por isso que, na minha opinião, não vale muito a pena você utilizar o 38. É por isso que o meu revólver é 357, por exemplo. Porque você tem a mesma capacidade de munição, praticamente o mesmo tipo de munição, com o mesmo peso de projétil, certo? Se você comprar uma máquina de recarga, você pode usar os mesmos dies, as mesmas coisas, certo? E você tem uma energia em joules dobrada na boca do cano da arma, certo? Você vai ter uma potência de disparo muito mais significativa, muito maior. Isso é exatamente a mesma coisa que acontece do .380 ACP para o 9mm Luger. Sim, .380 também é 9mm, tanto é que a .380 pode ser chamada de 9mm Short ou 9x17, assim como 9mm Luger pode ser chamado de 9mm Parabellum ou 9x19. Então qual que é a diferença do .380 ACP para o 9mm Luger, para o 9mm por 19? A altura do estojo. O 380 ACP ele tem um estojo de 17mm de altura, ele tem 17mm de altura no estojo, e o 9mm tem 19mm de altura no estojo. Então é essa a única diferença do 380 para o 9mm, tá? O estojo é mais cônico, enfim. A grande relevância de diferença é a altura do estojo, consequentemente a quantidade de propelente, e nisso você acaba tendo uma discrepância absurda no 9mm. Como por exemplo aqui, ó. No 380 a gente vai ter em munições padrões, certo? Projétil de 95 grains ou 6,15 gramas, beleza? Velocidades entre 290 e 312 metros por segundo na boca do cano. Com a energia em joule variando de 259 joules a 299 joules. Então a gente pode ter de 259 até 299 no .380 ACP. Então, com uma munição .380 mais P+, você vai ter a 299 joules na boca do cano. No 9mm, a munição padrão ETOG, encamisado total ogival, a padrãozinha da CBC ali, 124 grains. Você tem um projétil de 124 grains, que dá 8,03 gramas, isso aí, ele já é consideravelmente mais pesado do que o do 380, com uma velocidade inicial na boca do cano de 338 metros por segundo. E em joules, 458 joules na boca do cano. Isso com a munição mais fraca, a munição mais padrãozinha que tem. Então a gente tem uma diferença muito discrepante, onde sai de 259 joules para 459 joules, com um projétil ainda mais pesado, que vai causar mais dano ao objeto, ao alvo atingido. Por isso que não faz tanto sentido hoje em dia ter uma 380, tá? Não é que a 380 não serve para defesa. É claro que ela serve, tiro é tiro, ninguém quer tomar, bro. Pode ser de 22zinho, ninguém quer tomar tiro, tá? Então, a 380 serve para defesa? Lógico que serve, se é o que você tem, serve, pô. Mas se você vai comprar uma arma, não tem por que você comprar uma 380 se você tem a opção do 9mm. Em munições mais fortes do 9mm, você tem um projétil que ao invés de 124 grains é de 115 grains, certo? Então você reduz 9 grains apenas no peso do projétil. Ele sai de 8 gramas para 7,45 gramas, então você vai perder aí 58 gramas. Você perde aí, 58 gramas, desculpa, 0,58 gramas no peso do projétil, é quase irrelevante. Só que isso altera a velocidade de 338 para 405 metros por segundo na boca do cano. E aí a tua energia em joules, e claro, com a quantidade de propelente, né? A energia em joules sai de 458 para 620 joules na boca do cano. Aí a gente já está falando de sair de 259, que é o que o 380 gera, para 620. Esse aumento de energia é muito expressivo, tá?
É por isso que não vale mais a pena comprar 380 hoje que o 9mm é permitido, né? Não tem mais porquê. Você tem uma energia muito maior no seu disparo. Essa energia vai fazer diferença? Claro, com certeza. Quanto maior a energia em joule, maior é a velocidade que o seu projétil está sendo lançado contra o alvo e maior o peso dele também, consequentemente. Então maior é o dano ao tecido que você vai causar. Qual que é o grande problema do 380 pro 9mm? Por isso que ele é tão demonizado, tá bom? É dito como anêmico, né? Ele é tão demonizado. Por quê? Porque é o seguinte, você tem um projétil de 95 grains, que é um projétil extremamente leve, a uma velocidade de 290 metros por segundo, com 259 joules, certo? Gerando 259 joules. Qual que é o problema? É que quanto mais leve for um corpo, por exemplo, esse copo aqui, se ele estiver viajando na minha direção cheio, eu tenho mais dificuldade de parar, porque ele está pesado. Certo? Então é mais difícil frear o que é pesado. Se ele tiver leve, se ele for levinho, tiver vazio, tiver leve, é mais fácil de frear ele. Quanto maior é a velocidade que ele estiver vindo na minha direção, mais dificuldade eu tenho de frear esse corpo. Quanto menor é a velocidade que ele vem na minha direção, mais fácil é frear esse corpo. Certo? É só você pensar igual um carro, né? Se o carro está a 200 km por hora e um outro está a 80 km por hora, qual que vai parar mais rápido? Um carro Fiat Uno que pesa 900 kg contra uma carreta que pesa 25 toneladas, qual que vai frear mais rápido? Então, com os projéteis, com as munições é a mesma coisa. Quanto mais pesado for o projétil e quanto mais veloz ele estiver viajando, mais difícil vai ser frear esse projétil. E por que que isso é interessante na balística terminal, né? Balística terminal é o efeito que o disparo causa no corpo atingido. Por que que a gente tem que pensar nisso? Porque o que é que vai frear o projétil? É o corpo que está sendo atingido, certo? O que vai frear o projétil é o tecido, o corpo, o alvo, o seu objetivo, seja lá o que você estiver atirando, o que vai frear é o corpo que está sendo atingido. Quanto mais pesado for o projétil, mais dificuldade o corpo vai ter de frear aquele projétil. Quanto mais veloz for esse projétil, mais dificuldade o corpo vai ter de frear aquele projétil. Então, um projétil de 95 grains a 290 metros por segundo vai ser freado num determinado espaço. Agora, um projétil de 124 grains a 340 metros por segundo vai ser freado em um outro espaço. Então, no 380, se você, por exemplo, atirando em um corpo humano, né? Se você acerta ossos, você provavelmente vai ter um poder de frenagem muito forte nesse projétil. Tá? Ele é muito leve e ele não está tão rápido, então é fácil de frear esse projétil. Agora, um projétil já mais pesado, 124 grains, a 340 metros por segundo, já não vai mais ser tão simples. Então, o poder de penetração vai ser maior e, consequentemente, o poder lesivo também vai ser maior, porque se você tem mais penetração, você vai ter mais perfuração, a cavidade permanente, né, a lesão de cavidade permanente vai ser maior e você vai ter uma eficiência maior do teu disparo. Você vai causar uma lesão muito maior. Então é essa a diferença que os joules vão causar no seu disparo, porque o joule está diretamente relacionado à velocidade do projétil e ao peso do projétil. Quanto maior a velocidade, quanto maior o peso, mais dificuldade o corpo que está recebendo os tiros vai ter de frear esses projéteis e, consequentemente, maior a lesão que você vai causar nesse corpo. Então é basicamente essa a diferença que a energia em joule vai fazer. Ela mede meio, assim, bem entre aspas, o poder lesivo da tua arma, tá? Então é por isso que o 380 é chamado de um calibre anêmico, que não serve para defesa e não sei o que. Na verdade não é que ele não serve, é que na 380 você tem uma eficiência que assim, pelo menos metade do 9mm, entende? Você tem o dobro de energia no 9mm e você tem um projétil mais pesado, uma velocidade muito maior. Então o 380, ele sim se torna um calibre extremamente anêmico quando comparado ao 9mm, tá? Se você comparar o 380 com um .22 LR, por exemplo, aí é claro que o 380 é um canhão de mão, né? .22 LR vai gerar na boca do cano 150 joules. O 380 gera 299, ou é o dobro, entendeu? Então é a mesma diferença do 380 para 9mm.
380 gera 299, o 9mm gera 620, entendeu? É por isso que o 380 ele é tão demonizado, entendeu? Ele é tão, é anêmico, não presta, não sei o que, não é que ele não presta, é que comparado ao 9mm ele é muito ineficiente. Se você acerta ossos, se a pessoa que está recebendo os disparos tem uma massa muscular muito intensa, e não vai matar? Lógico que vai. Vai matar. Mas você vai frear, ele vai ter mais, o corpo que está recebendo vai ter muito mais facilidade de frear aquele projétil. Então a lesão que você vai causar no 380 vai ser muito inferior à lesão que você vai causar no 9mm, tá? E aí a gente entra em mais uma polêmica nessa área. Cafezinho. Que é a seguinte. Tá gelado já esse café. Que é a seguinte. O ponto .40 Smith Wesson, né? O famoso capota-fusca, igual o Benê Barbosa gosta de falar. Por que o ponto .40 é um erro, né? O ponto .40 ele é um calibre que ele veio com uma proposta e entregou nada. Praticamente, é isso, tá? Não vem me bater no comentário não, rapá. Não vem falar não, porque aqui eu não tô falando de opinião, não é a minha opinião, não é o que eu acho, o que... Não, isso aqui é matemática, tá? É exata. É o que a balística diz sobre o ponto .40, não é o que eu tô dizendo não, tá bom? Isso daqui é balística, beleza? Vamos lá, ponto .40 Smith Wesson. Você tem um projétil de 180 grains, consideravelmente mais pesado do que o 9mm. 9mm vai ter 124, nele você vai ter 180. Então, no 9mm você tem um projétil de 8,03 gramas, no ponto .40 você tem um projétil de 11,66 gramas. Porém, como o projétil é muito mais pesado, é muito mais difícil você acelerar esse projétil. Então você tem uma velocidade de 302 metros por segundo na boca do cano. E isso vai gerar, na boca do cano, 532 joules. Então, nas munições mais fortes do ponto .40, você tem um projétil de 155 grains, ou 10,04 gramas. Então, contra a munição mais forte, no caso do 9mm, 7,45 gramas, ainda é consideravelmente mais pesado, né? A gente vai ter aqui 60, umas 3,6 gramas, 3,59 gramas a mais no ponto .40. Só que com uma velocidade de 367 metros por segundo, gerando na boca do cano 670 joules. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre esse ponto .40 aqui. O que acontece? Você tem um aumento do peso do projétil, que sai de 115 grains para 155 grains, então você tem um aumento de 40 grains no peso do projétil. É uma quantidade até que considerável, mas não é tanto assim. E você tem menos velocidade, tá? Porque no 9mm você vai ter 405 metros por segundo, no ponto .40 você vai ter 367 metros por segundo. O que eu falei sobre a capacidade de um corpo frear um projétil? É a velocidade e a massa dele. O ponto .40 é mais pesado, então é mais difícil de frear. Mas o 9mm é mais rápido, aí é mais difícil de frear. E no final das contas, você tem praticamente a mesma lesão causada por qualquer uma dos dois calibres. Porque o ponto .40 ganha no peso do projétil, então aquele corpo que está recebendo os disparos vai ter mais dificuldade de frear por conta do peso do projétil, só que o corpo que está recebendo os disparos do 9mm vai ter mais dificuldade de frear por conta da velocidade do projétil. Então você acaba meio que igualando as coisas. Lembra que eu te falei que não tem como você ganhar de um lado sem perder do outro? O que acontece com o ponto .40 é isso, tá? Ponto .40 Smith Wesson é uma munição de 10mm, né? Ele veio a partir do 10mm alto, né? O 10mm alto ele é 10 por 25. Então ele tem 10mm de diâmetro por 25mm de altura do estojo. O ponto .40 ele tem 10mm de diâmetro por 21mm de altura do estojo. Aí você deve estar pensando, pô, o 9mm é 9 por 19. Ele tem 9mm de diâmetro e 19mm de altura. O ponto .40 tem 10mm de diâmetro e 21mm de altura. Vai muito mais pólvora no ponto .40. Por que a energia em joule é quase a mesma coisa? Por conta do peso do projétil. O projétil é muito mais pesado. Você necessita de muito mais pólvora. Ele é mais pesado, ele é mais largo, logo ele tem mais área de contato, ele tem mais retenção do ar, ele tem mais atrito com o ar. Então você precisa de uma quantidade de pólvora muito maior para acelerar esse projétil
a mesma velocidade do 9mm, nesse caso até um pouco menos. Entendeu? Então você tem uma munição, um disparo, que vai ter praticamente o mesmo efeito do 9mm, certo? Porque a energia em joule é praticamente a mesma, você ganha, vai 50 joules no ponto .40, você sai de 620 para 670. Faz a menor diferença no seu disparo. Ah, o projétil é mais pesado, o corpo vai ter mais dificuldade de parar. Sim, ele ganha nessa parte, mas na velocidade ele é bem mais lento. Então o corpo vai ter muito mais dificuldade de parar por conta da velocidade, o 9mm. Então acaba meio que se iguala, entendeu? Meio que se equilibra essa conta. Se você fosse fazer a balística terminal de um corpo que está recebendo os disparos de 9mm e de ponto .40, meio que se igualaria as lesões, o ferimento, a lesão causada meio que se igualaria, porque enquanto no ponto .40 o corpo tem mais dificuldade de parar por conta do peso do projétil, no 9mm ele tem mais dificuldade de parar por conta da velocidade do projétil. E a diferença de peso do 9mm para o ponto .40 nem é tão expressiva assim. Então você acaba tendo praticamente o mesmo disparo, só que com custos muito altos. Então é por isso que o ponto .40 é tão indesejado e é dito como fracasso do mundo do tiro, né? O ponto .40 é um erro do Stopping Power. Ele nasceu com a lenda do Stopping Power por conta do FBI lá em 1980, não sei quando foi a data direito, teria que olhar de novo, mas que o FBI, os agentes do FBI trocaram tiro com os caras lá, erraram todos os tiros e botaram a culpa no calibre que eles estavam usando, que era o 9mm na época, pediram para trocar o calibre e trouxeram um calibre mágico, que era o ponto .40. Não faz, é a mesma coisa que o 9mm. Só que daí por que não é interessante ter uma ponto .40 nesse caso? Porque não tem como você aumentar a tua munição, né, aumentar a largura, sai de 9mm para 10mm, não tem como você aumentar a munição, aumentar isso, aumentar aquilo, sem perder em outros lugares. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então para você ganhar de um lado, tem que perder do outro. Tu aumenta o tamanho da munição, perde em capacidade. Tu aumenta a quantidade de pólvora, perde em precisão. Por um motivo muito simples. A TH 9mm, 17 munições do carregador. TH 40, 15 munições do carregador. Então você perde capacidade de munição. Recuo. Essa daqui tem um determinado recuo. O ponto .40 tem um recuo muito mais forte do que o 9mm. Por quê? Porque ele tem muito mais pólvora. Como ele precisa movimentar um projétil que é mais pesado, de 10mm, tem mais resistência, mais atrito, mais tudo, ele precisa de uma carga de pólvora muito maior para acelerar esse projétil. Então você acaba tendo um recuo da arma muito mais forte na tua mão. Então no ponto .40 você diminui a capacidade de munição, diminui o agrupamento dos seus tiros por conta do recuo, diminui a cadência do seu disparo por conta do recuo e não ganha nada em balística terminal. E não ganha absolutamente nada em energia de disparo. Nada em poder lesivo. Eu tenho certeza absoluta que se você entrega para um legista, para um perito, um corpo que recebeu um disparo de 9mm e um que recebeu um disparo de ponto .40 e pede para ele determinar, sem olhar o projétil, qual que é o corpo que recebeu o disparo de cada calibre, ele não vai saber te dizer. Não vai, porque a lesão vai ser praticamente idêntica. Praticamente idêntica. Então é por isso que o ponto .40 também é tão demonizado. Beleza? Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que não tenha ficado tão confuso assim e que tenha dado para entender aí como é que funciona esse negócio de energia em joule, toda essa coisa aí da energia, né, da arma. E por que o 9mm é tão superior ao 380 e por que o ponto .40 é tão demonizado com relação ao 9mm. Beleza? É por conta dessas coisas que eu citei aí. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!